Fala molecada, Carlos Greco falando em mais um episódio, dessa vez aqui no filme na estreia do Black Adam. Baldão de pipoca, toma um suco que não toma refrigerante e vamos pra sessão. Já vou avisando aí, vai ter uma pá de spoiler desse vídeo. Tamo junto, bora comigo. E aí molecada, estamos aqui para passar para vocês aí tudo que nós vimos nesse filme maravilhoso. Eu, Carlos Greco, e meu amigo, dessa vez um convidado especial, Márcio Dias, tá aqui comigo. E a gente vai mandar as impressões que nós tivemos do filme do Adão Negro para vocês. Eu tava super empolgado aí, eu e o Márcio no dia, a gente... Sinceramente, pessoal, antes de mais nada, eu gostaria que você, que não viu o filme ainda, se conscientizasse que nós estamos realmente falando do filme na íntegra, tá? Então o spoiler aqui é total. Para! Então se você não viu o filme ainda, para o vídeo por aqui e depois você vem ver a resenha aqui para de repente você constatar que nós temos ou não razão em relação ao papo que a gente vai ter aqui. Primeiro ponto, pessoal, que eu queria abordar com vocês, que eu tenho escutado muitos críticos, pseudo-críticos, falando mal do filme. Dizem que foi na faixa dos 50-50, 50% de cada. 50% falando bem pra caramba e 50% falando mal pra caramba. Isso quer dizer o seguinte, pessoal, que aquela temática de você se divertir com o super-herói, de ter o herói da tua infância num filme e tal, isso aí caiu por terra. Agora o pessoal tá chato demais. Então eu vi canais geeks reclamando do filme, tirando alguns que a gente sabe que é emoção pura, que nem o Ei Nerd, né, Márcio? Positivo. O Peter Jordan, na realidade, ele falou bem pra caramba, porque você viu a emoção do cara. O Adão Negro, que na realidade é um anti-herói nos quadrinhos, e que ao meu ver foi também um anti-herói, mas muito mais legal, muito mais divertido do que esses heróis aí. O comentário de quem conhece, né, cara? Cara, fajutas aí e tal, entendeu? Então, assim, pessoal, eu particularmente gostei pra caramba do filme. E aí, Márcio, e você? Bom, o filme é bom, é um filme que tem bastante ação, bastante porradaria, a história é boa, não é aquele filme cansativo, chato, que em determinado momento fica amoroso. Recomendo a vocês, vale a pena ver o filme porque é muito bom. Quem gosta de ação, de cenas de luta, é praticamente o filme inteiro. Você não vê morosidade em momento algum no filme. Pessoal, o filme se deu, o começo do filme, há 5.000 anos atrás, no reinado ou no país de Kandak, que fica no Oriente Médio, né? É como se fosse quase que uma província, que na realidade a maioria da sua população era escravizada para poder garimpar uma pedra mística, condutora de energia, condutora de poderes, que é o Eternium, né, Márcio? Exato. E com esse Eternium, pessoal, foi feito uma coroa pro rei... qual é o nome do rei? Sabak, rei Sabak. Rei Sabak, que na realidade é um mero coadjuvante no começo do filme. E nessa época, 5.000 anos atrás, até mesmo para poder desmistificar algumas coisas, pessoal, isso para quem já viu o filme lembra disso, tal, ou quem não viu, mas vai saber agora. O primeiro a ter o manto do Adão Negro não foi o Teth Adam, foi o Hurut, que é o filho do Teth Adam, né? Então esse Hurut, na época, há 5.000 anos atrás, ele era um moleque que ele prezava pela liberdade, ele estava vendo o povo dele escravizado lá, ficou no veneno e tal, e eles até, assim, simbolizando um gesto para a libertação deles, até um gesto meio feio, mas uma forma de pirâmide, que ele ficava assim, né? Representando a liberdade. A liberdade pro povo e tal. Então ele subia no monte lá e fazia assim com a mão, né? É meio diferente, né? São 3 pirâmides, né, que simbolizam o país Kandak, né? É muito legal, cara. E assim, o moleque é libertador, tal. Inclusive ele aprontava pra caramba lá. E em certa ocasião, os guardas pegaram corda com ele e eles iam executar o moleque. Quem tirou ele do meio da enrascada toda foi o Mago Shazam, né, Márcio? Foi o tio dele, se eu não me engano, não foi? O Mago Shazam trouxe ele pra dentro da caverna mística. Sim, né? Exato. Desculpa, gente. Isso mesmo. Aí o que acontece? Ali ele foi escolhido para ser o campeão de Kandak, que já era uma, assim, o pessoal já tinha isso como uma lenda, né? Que existe
que viria assim, uma profecia, não bem uma lenda, que viria o campeão de Kandak. Aí nisso o moleque, o Hurut, ele foi escalado para ser o Adão Negro. Só que o que acontece? Ele deixou lá os seus pais, né? Inclusive o Tete Adam, no começo do filme, ajudou ele pela primeira vez a não ser pego pelos guardas e tal. Só sei que eu acho que o pai dele foi ferido, não foi isso, Márcio? Foi atacado. O Tete Adam foi atacado, ele ia praticamente morrer, e aí foi onde o Hurut dividiu os poderes, passou os poderes dele de Adão Negro, né, que foi dado pelo mago Shazam, passou para o Tete Adam. Só que logo em seguida que o Tete Adam recebe os poderes, que ele vira... Pô, muito legal essa parte aí, pessoal. Que ele vira o Adão Negro, o filho dele, o Hurut, toma uma flechada e morre, cara. Então ele fica revoltadíssimo. E nessa ele vai em cima de quem? Do rei... Sabak. Sabak, que já tinha a sua coroa, que passou poder para ele, no caso, a coroa de Eternium. E aí os dois entraram em embate dentro de Kandak, destruindo a cidade toda, né, Márcio? Exatamente. Então foi onde o mago, o Shazam, ficou assim meio que arrependido de ter dado os poderes, né, pro Tete Adam, no caso pro Hurut, que passou pro Tete Adam, e exilou o Adão Negro, no caso, o Tete Adam, durante 5.000 anos, até que uma arqueóloga, ativista na realidade, Adriana é o nome dela, ela estava lá com a equipe e tal, e abriu como se fosse uma tumba onde ele estava meio que enterrado lá, coisa do Egito, né? E aí libertou o Adão Negro. Não é isso, Márcio? Exatamente. Ela leu as escrituras sagradas que estavam ali no chão e convocou os poderes e acabou liberando o Adão Negro, né? E o Shazam, no caso, né? E ainda dizem, né, que o filme não tem roteiro. Esse roteiro é muito legal, pessoal. Inclusive, assim, logo em seguida, tem uma não é uma quadrilha. O que seria aquilo lá? O pessoal da Intergang. Intergang. É uma equipe de mercenários, né, do universo DC, que eles têm o objetivo de adquirir, né, tecnologia para uso do crime, né? É uma quadrilha, assim, tipo que nem tem na Marvel a IMA, a Hydra. A Intergang. Intergang. E eles estavam atrás da coroa de Sabak, não é isso? É uma equipe de mercenários, né, treinados, né, que o objetivo deles eles são espalhados pelo mundo através de peças, artefatos místicos, assim, ou científicos, para agregar o seu arsenal de armamentos, né, e com aquela ideia de querer dominar o mundo também. Então, logo depois que o Adão Negro despertou, através das palavras proferidas pela Adriana, logo em seguida a Intergang chegou lá para poder se apropriar, eu acho que eles já estavam ligados nos passos dela tal, da coroa de Sabak. Chegou lá, o Adão Negro identificou que foi ela que libertou ele e viu os outros da Intergang atacando, então ele foi para proteger ela, né? Inclusive dizimou todo mundo, né, Márcio? Tranquilo, fácil, sem esforço nenhum. Acabou que o pessoal foi todo dizimado, e o Adão Negro matou geral mesmo, ele já chegou arregaçando tudo, com uma brutalidade muito grande, batendo pesado em todo mundo. Foi ou não foi, cara? Essa parte emocionante do filme. Agora, pessoal, não satisfeito com isso aí, deles terem dizimado, quem foi atrás do Tete Adam, no caso do Adão Negro, para poder prendê-lo, porque viu ele como uma ameaça, já sabia do histórico dele e tal, e vinham monitorando ele, foi a Sociedade da Justiça, né, Márcio? Exatamente. E que eu vou falar um negócio pra vocês, foi top, cara, porque assim, o Senhor Destino, que morreu no filme, né, pra proteger o restante de todo mundo, porque quem era pra morrer era o Gavião Negro. Gavião Negro. Só que aí ele tinha uma única alternativa, e eu vou falar pra vocês, a familiaridade com o Doutor Estranho foi muito grande, não foi, Márcio? Então você vê assim, a nível de responsa, o cara tem assim, um conhecimento surreal da parada, então ele previu através do elmo místico dele que o Gavião Negro ia morrer em batalha, justamente contra o demônio de Sabak, que seria o rei Sabak, que retornou do sono eterno lá, né, Márcio? Para poder buscar... Como é que foi essa parte aí? É porque assim, no começo do filme, quando o Adão Negro vai atrás do rei, ele chegou a tempo de impedir ele de usar a coroa, porque a coroa ia libertar o demônio, lembra? E nesse caso ele não chegou a usar
a coroa porque o Adão Negro chegou primeiro lá e acabou com todo mundo. E um dos, assim, ele só veio pra Terra também depois, 5.000 anos depois, porque aquele tal de Samir, que era da equipe da Adriana lá dos arqueólogos, ele traiu ela, né? E, se não me engano, ele foi o corpo hospedeiro, né, pro demônio aparecer. Pelo que eu entendi, esse Samir, ele era não vou dizer antepassado, né, mas tinha uma... Ele era antepassado do rei Sabak, realmente, ele era mesmo. Um legado, assim, familiar desse demônio Sabak. Pessoal, ao meu ver, o filme foi top, cara. As cenas de luta que teve entre o Adão Negro e a Sociedade da Justiça foi o ponto alto. Aí, assim, tudo bem, o pessoal falou muito da personagem, porque Sociedade da Justiça, os componentes eram o Senhor Destino, o Gavião Negro, o Esmaga-Átomo, que era o Átomo, né, na época, não sei nem porque colocaram Esmaga-Átomo nele, e a Ciclônica. A Ciclone, na realidade, ela, assim, o CGI em cima dela foi muito legal e tal, eu gostei, assim, das caras que ela fez, do jeito que ela manifestava o poder dela. Mas realmente, se tem um ponto fraco nesse filme, foi nessa hora, porque toda vez que ela manifestava o poder dela, era pra lançar cano, pra tudo quanto é lado, não pegava em ninguém, e ela só ficava fazendo realmente caras e bocas, né? Mas dava pra ver que era uma personagem poderosa e tava ali pra poder dar uma força pra equipe e tal. Mas os protagonistas mesmo, assim, os caras que fizeram diferença na Sociedade da Justiça, o Gavião Negro foi foda, né, cara? O Gavião Negro, os heróis clássicos da DC, né, que antecederam a Liga. Gavião Negro, Senhor Destino, o Esmaga-Átomo. Eu acho que a Ciclone ela foi inserida no filme, né? Porque eles poderiam ter colocado o Jay Garrick, que é o Ciclone original. Tá vendo? Esse negócio de... O Lanterna Verde original também, o Alan Scott, que faz parte... faz parte da Sociedade da Justiça. É o antes do o antes do Lanterna Verde. Então, eu acho que a DC ela pode explorar bem esses personagens clássicos que antecederam a formação da Liga, porque a participação deles no filme do Adão Negro, perfeita, cara. Agora, Márcio, uma coisa que a gente tem que observar que é verdade. Esse filme foi top, ao meu ver, nota 10, cara, porque entregou tudo aquilo que a gente precisava. Quando você fala do personagem Adão Negro, cara, você viu ele com aquelas frases de... Tudo bem, o Dwayne Johnson é um cara que já... Ele atuou como Dwayne Johnson, mas ele é um cara perfeito pro papel. O cara entregou tudo aquilo que a gente queria, as frases de efeito. Inclusive o filho da Adriana, o tal de Amon, ele é um cara, é um moleque, ele que anda de skate pra lá e pra cá, que muito crítico reclamou disso aí também. É um moleque que ele faz aquele par com um super-herói, né? E meio que um super-herói da antiga, que não tem aquele traquejo todo, e ele passa pro Adão Negro os macetes da atualidade de hoje. O cara veio de 5.000 anos pra cá, né? Então o moleque falou assim, ó, você tem que ter uma frase de efeito. Quando você chegar perto do inimigo, tu fala assim, agora você se lascou porque tem um homem de preto vindo aqui e vai te pegar, entendeu? Então as frases de efeito realmente que fazem diferença e torna o super-herói muito mais emblemático, cara. Isso é muito legal. E esse moleque fez esse papel, né, Márcio? Fez bem. E assim, ó, durante o filme, o Adão Negro entregou pra gente brutalidade, entregou, assim, também o fato de ele ser um herói mais anti-herói, mas não aquele herói bobão, né, que não mata, ele mata, ele arranca a cabeça fora, tanto é que ele pegou no final do filme a cabeça do demônio do Sabak lá e abriu ela no meio, assim, cara. Partiu o corpo dele no meio. Partiu o corpo no meio, foi da hora, cara. E assim, você viu ali a capa com a túnica, né, onde que você tem ele cobre a cabeça. Depois ele sem capa nenhuma, que é o jeito que ele se mostra nos quadrinhos, né, Márcio? Isso. E na realidade você viu ele depois com uma capa igual do Shazam, né? Então, assim, tudo que a gente precisava como fã de quadrinhos foi entregue pra gente. Parece que deram um up no filme, né, mas pro final, né? O uniforme dele ficou mais visível, né, mais brilhante. Tanto é que, pessoal, assim, eu acabei não me importando muito com o CGI. Foi bem feito o CGI, tá? Não foi uma coisa ruim. E é o seguinte, eu não me importei tanto porque o filme realmente foi ação do começo ao fim, você não tem tempo ruim, tipo, de ficar assim no ostracismo no meio do filme, ou alguma ponta solta e tal. Realmente tudo aquilo que esperava-se do filme foi entregue ali, não foi, Márcio? Muito bem feito o filme, como eu falei anteriormente, é um filme que, mesmo para quem não é fã de quadrinhos, mas que curte super-heróis, é um filme de muita ação, bastante aventura, muita luta.
Enfim. Qual foi a parte mais legal do filme que você achou? A briga dele contra a Liga com a Sociedade da Justiça, contra o próprio Sabaki no final do filme. E ele dava fatality em tudo quanto é lugar, aí o Adão Negro dava fatality, que era muito legal. O filme, gente, eu recomendo pra vocês, pra quem não assistiu, ó, vale a pena, é um filme que prende a atenção, muito, muito bom o filme. Eu dou nota 9,5, 10, o ator incorporou bem o personagem. Ele foi feito pra esse filme, cara, muito Foi foda. perfeito. E aí, de final, pessoal, vocês pensam que não teria isso, mas assim, todo mundo já sabe nessa altura do campeonato, eu deixei para fazer esse bate-papo com o Márcio aqui, passando spoiler para vocês, justamente depois que um monte de canal mais famoso aí já passou spoiler, né? Tanto o próprio E-Nerd lá do Peter Jordan já passou spoiler pra caramba, ao meu ver, positivo. Para você, se vocês quiserem ver um canal, eu tô fazendo propaganda para um parceiro, né? Concorrente. Mas o Piuí, canal Piuí, P-E-E-W-E-E. Vai lá que você vai ver a resenha das críticas e tal, que eles botaram em cima do filme, e eu particularmente eu não gostei. Eu fiquei meio assim, eu falei, caramba, não é assim também, né? Porque a gente esperou tanto para ver esse filme do Adão Negro, e de repente o The Rock entrega pra gente uma coisa tão magnífica e emocionante dessa pra gente criticar. Ao meu ver, esses críticos de cinema, não tô falando do canal, tá? Falando dos críticos profissionais. Eles tinham que criticar pessoas que são da parte interna, profissionalmente falando. Por exemplo, o cara pegar um crítico de roteiro, vai lá e fala, o roteiro, isso, e aquilo, internamente lá com eles, cara. Tipo, ser uma sabatina entre eles ali. E não ficar passando esse tipo de coisa indesejada para os fãs que sentiram aquela emoção forte. Eu particularmente acho. Por exemplo, vamos falar de CGI, tá? Qual o crítico do CGI? Então vai lá, cara, e critica no meio deles, faz uma convenção e fala, ó, foi o pior CGI, foi o melhor, mas não vem passar pra gente que o negócio não presta, sendo que é uma polaridade muito grande, cara, uma polarização muito grande. Eu não gostei disso aí. E não é porque eu sou fã, porque se for colocar na balança, eu particularmente sou mais fã da Marvel do que da DC. Você também, né, Márcio? Só que eu vou falar outra coisa pra vocês. A Marvel, que se cuide, depois de todas as lambanças que ela fez, como a série da Mulher Hulk e de todas as outras coisas que ela entregou nas coxas pra gente, na lacração total, entendeu? Então se cuida, porque esse filme do Tete Adam, do Adão Negro, ele veio como um torpedo para poder levar toda o que foi? Divisor de águas, né? Divisor de águas. E para levar toda a DC para frente, cara. E é nesses momentos aí que o crescimento de uma empresa, o crescimento de um nicho que tem a concorrência, só precisa de uma brecha, cara. E essa brecha foi dada pela Marvel. Você não acha isso aí, Márcio? Perfeito. Eu acho que a DC acertou. Esse é o primeiro filme de herói meta-humano que a DC lançou e eu posso falar que acertou, cara. Ela fez o Batman, que foi até agora o melhor filme, mas o Adão Negro, o primeiro filme que eu posso dizer pra você de um personagem com superpoderes que arrasou nos cinemas, cara. O filme foi muito bom, gente, foi muito bom mesmo. Tá batendo fácil na Marvel. A Marvel de um tempo pra cá decaiu muito os filmes. Tá sendo horrível de ver a Marvel. Tá sendo horrível de ver a Marvel. Márcio, e o que tu acha, por exemplo, você viu o filme do Shazam, não viu? Você é um cara fã do Shazam, que eu sei. Sim. O que tu achou? Melhor o filme do Shazam ou o filme do Adão Negro? Com certeza o filme do Adão Negro. É que o Shazam ele é uma criança num corpo de um adulto. Então você vai ver muita palhaçada, muita piadinha, muita tiração de sarro. É uma criança tentando ser um herói. Não fica legal pro cinema. Eu, particularmente, como eu sou fã do personagem na DC, Shazam e Adão Negro, não ficou muito legal. Totalmente diferente do filme do Adão Negro, que tem um conteúdo mais adulto, mais sério, mais agressivo. E, pô, botou o filme do Shazam no bolso. Cara, fácil. Piadas do filme do Adão Negro no tempo certo. Nada aquela coisa assim, passou... Cara, se você for fazer um comparativo com o Thor, Amor e Trovão, cara, o Thor, Amor e Trovão, pra mim, foi mais um filme trash do que um filme realmente feito por uma empresa como a Disney, cara, como a Marvel. E uma coisa que eu tenho falado e é verdade, cara, pelo menos pra mim, a minha verdade, né? Então, assim, você não vê mais filme da Marvel, você vê filme da Disney, né? Que incorporou a Marvel aí e tá destruindo a Marvel do jeito que a gente conhece, cara.
A Disney veio com uma proposta super lacradora que está acabando com os fãs, cara. E você pode perguntar para quem conhece de verdade aí, para quem gosta realmente, você vai ver que muita gente está se desinteressando. Eu tenho amigo no grupo, o grupo que você tá também do Fábio, meu Deus, o Hudson. Cara, ele mudou a concepção dele tão forte em relação a Marvel, e não é que ele não é um cara assim, ele não tem, como é que fala, aquela carga de preconceito, nada disso, cara. Só que ele viu tanta lacração na Marvel que ele pegou zica, cara, pegou nojo. Aí ele vendeu todos os bonecos dele da Marvel, ele tinha uma coleção completa, ele fazia customização em Marvel Legends. Então ele pegou e ele pegava e fazia o Wolverine lá e criava algumas outras roupas pro Wolverine, dependendo de certa revista que ele viu lá e tal. E ele fazia coisas que a própria Marvel Legends não fazia, cara. E ele tinha uma coleção gigante de coisas que ele passou tempos e tempos lá fazendo a customização. O cara vendeu tudo desanimado com a Marvel, cara. E agora ele tá voltado pro negócio do Dragon Ball Z, né, Márcio? Dragon Ball, anime e tal, essas paradas. Porque ele gosta do nicho, cara. Então a Marvel tá conseguindo desestabilizar os seus próprios fãs. Então fica um recado aí pra Marvel, se for ver esse canal aqui, eu tenho certeza que não vai, mas se chegar até eles lá, e deve estar chegando por um monte de caminho, que eles parem de lacrar um pouquinho e entreguem para os fãs aquilo que os fãs querem de verdade. Não é não, Márcio? Vocês estão destruindo os personagens que foram criados há tantos anos atrás, que fizeram sucesso, criados pelo grande Stan Lee, e que hoje virou motivo de piada, de tiração de sarro. Piada mesmo, né? Personagens de peso como Hulk, Thor, fazendo papel de ridículo nas telonas. Acho que começou com Guardiões da Galáxia, né, Márcio? Porque assim, o humor do Guardiões da Galáxia pegou bem, cara, na época. E eles quiseram transmitir isso pra todos os filmes da Marvel, cara, pelo amor de Deus. Entendeu? Vocês têm que entender que tem personagens que a gente trabalha com um nível de humor maior e tem aqueles personagens que não dá pra se colocar humor. Você vai colocar humor no Hulk? Não dá, né, gente? O Hulk é um personagem... Eu acho que uma das maiores revoltas que tu tem é o Hulk ter sido destruído pela Marvel, né, cara? Brincadeira, né, gente? Pra mim, esse filme Vingadores Ultimato foi uma decepção, cara. Isso é porque ele nem assistiu a série da She-Hulk, cara. Porque quando ele assistir, ele vai ficar revoltado. Eu já escutei falar e... É brincadeira, né, gente? É brincadeira. Eu vou falar pra vocês, né? Mas fazer o quê? É questão de roteirista, né? Eu não entendo, porque é um personagem tão cultuado na revista em quadrinho, ele é totalmente destransformado na tela do cinema, das séries de televisão. Gente, olha, eu tenho 50 anos de idade, vou falar uma coisa pra vocês, cara, eu li o quadrinho desde os meus 10 anos. Não dá para comparar uma história em quadrinho com um enredo bem elaborado, bem feito pelo escritor, bem, sabe, construído, que passa pro cinema e é totalmente modificado e fica ridículo. A gente entende que tem que fazer uma das adaptações e tudo mais, mas, porra, gente, vocês estão estragando com os personagens aí. É a Marvel ou é a Disney? É a Disney que tá estragando, né? Depois que a Marvel passou por muitas dificuldades financeiras, fez um monte de lambança. É que assim, a gente fala lambança, mas é o que tinha na mão da Marvel na época. Ela teve que passar direitos do Homem-Aranha pra Fox, Sony, né? Pra Sony, X-Men pra Fox e distribuiu, cara. Inclusive Deadpool pra Fox, distribuiu pra todo mundo porque eles precisavam manter a estrutura, né? Porque só os quadrinhos realmente não estavam dando pé. A demanda era muito, assim, tinha muito leitor, mas não o suficiente. Inclusive vai mudando as gerações, a molecada se interessa por coisas diferentes, né? Os caras que leem quadrinhos com força mesmo, o pessoal da nossa época, né? Exato. Mas você pega por exemplo, quer ver uma decadência danada dos quadrinhos? Década de 90, cara. Que os artistas faziam os heróis muito engessados e tiraram a originalidade do herói, mudando o de uniforme o tempo todo, fizeram assim um upgrade do jeito deles lá que não ficou legal. Então eles perderam muito, mas muito mesmo nessa época. E eles tentaram resgatar isso, e não conseguiram e foram fatiando a Marvel para tudo quanto é lado, e para poder trazer isso de volta é muito complicado, né, pessoal? E agora, o fato da Disney ter absorvido a Marvel, ao meu ver, acabou com a Marvel, né? Se a Disney não reparar esse erro aí,
não entregar pra gente realmente, no caso, pros fãs da Marvel, aquilo que a gente realmente necessita. E eu não tô falando que a Disney, por ser a Disney, estragou a Marvel, só por isso mesmo, né? É por causa de uma tendência mundial, pessoal, de lacração, de você ficar voltado às minorias e você ficar polarizando todo mundo. Hoje você não tem mais um viés assim único. Pessoas são pessoas. Não, a pessoa hoje é uma pessoa de esquerda, outra de direita, é um preto, é um branco, é um homossexual e um hétero. Então essa divisão toda não é só no Brasil, não é só na Disney, é a nível âmbito mundial mesmo, cara. Então isso aí está estragando bastante também, porque tudo é lícito e nada é lícito ao mesmo tempo. A gente está vendo censura, está vendo as pessoas realmente mudando assim e ficando cada um no seu lado e tal, e a gente está cada vez mais separatista, cara. Isso está muito complicado e está afetando as coisas que a gente mais gosta. Tanto é que, ao meu ver, esse mundo de super-heróis entrou no cinema com uma carga tão forte, tão, assim, entrou de um jeito tão explosivo, e ao meu ver, se as coisas não mudarem, essa tendência vai pelo ralo. Em certas partes é bom você ajeitar a carga, né, Márcio? Porque você acaba vendo filmes bons de suspense, filmes de terror, que já está começando a vir essa tendência, talvez por causa do Halloween, né, mas nós tivemos já o Lobisomem, né? Lobisomem. Que foi legal esse filme, eu gostei pra caramba, eu achei que apareceu até o Homem-Coisa. Chegou a ver esse filme já? Não, ainda não vi. Não? Cara, você vai gostar muito. Então, o Homem-Coisa e o Lobisomem são amigos e tem aquela máxima do Homem-Coisa, né? Quem tem medo queima o toque do Homem-Coisa. Aí ele toca na pessoa assim, a pessoa derrete, mano, é da hora. E pra quem não sabe, por que pega fogo? É por causa da adrenalina. O Homem-Coisa, ele tem um sentido que faz com que ele sinta que a pessoa tá com medo, e o sistema nervoso do Homem-Coisa, quando encosta na pessoa, faz ela pegar fogo. Caraca, ele parece que libera uma carga de ácido, né? E a pessoa acaba pegando fogo. Derrete. É que nem o professor Walter White lá, coloca dentro do tambor lá e joga um produto químico e a pessoa derrete. Então é isso aí, pessoal. Vejam o filme do Adão Negro, para quem não viu e ficou sabendo do spoiler todo aqui através do nosso canal. A crítica, pessoal, está sendo muito assim... Hoje em dia o pessoal está muito chato, está sendo muito assim... cara, de uma forma... Não é nem involuntária, é proposital mesmo, sendo cada vez mais julgador, cara. Isso tem que acabar. Né? A gente tá tudo muito chato. Eu acho que a gente vai chegar no ápice para as coisas melhorarem um pouco, né? Dá até medo. Então assim, pessoal, vai ver o filme. No final, realmente aparece o Superman numa cena maravilhosa com Adão Negro ali, porque a Amanda Waller, cara... que é aquela... meio que ela desenvolve aí uma liderança em cima da Sociedade da Justiça, manda eles pra lá e tal. Foi ela que mandou da primeira vez, né, Márcia? Viu que não deu resultado porque a Sociedade da Justiça percebeu que o Adão Negro era muito superior em força, mas por causa daquele moleque lá, o Amon, eles conseguiram ter conversa entre eles e eles no final acabaram trabalhando juntos para derrotar como é que é o nome do rei? Sabak. Então, no final aparece quem? Amanda Waller conversando com Adão Negro, porque você tem que se render e tal, e ele falou, pode mandar quem você quiser. E nisso baixa lá, na penumbra, quem, pessoal? Henry Cavill. Porra, cara, parece o Superman lá e pelo jeito com uma roupa mais legal, simbolizando um pouco a roupa do Christopher Reeve, né, Márcio? Exatamente. Tá meio um azulzinho parecido, mudou um pouquinho aquela roupa meio tecnológica de Superman. Gostei pra caramba, pessoal. E aí, Márcio, considerações finais pra nós aí? Olha, o que eu tenho pra dizer é que a DC tá de parabéns, acertou no filme, opinião minha. O filme é top, digno de um herói de peso da DC, top. E que sirva de alerta pra Marvel, porque... se a DC acertou nesse filme do Shazam e começar a fazer filmes bons, sei não, a Marvel. Marvel que não se cuide. E o que tu espera da DC agora para os próximos filmes envolvendo Adão Negro? O que tu queria ver, Márcio, no cinema? Porra, eu espero que a DC mantenha esse foco no personagem, né? Como a gente conhece já ele dos quadrinhos, o Adão Negro... Ele lembra até um pouco o Namor, né? Na postura, mas na você atitude. viu que não colocaram a orelha do The Rock pontuda, né? Não colocaram. É redondinha. Então, aquilo que eu falo, o Adão Negro é o verdadeiro anti-herói. Ele faz justiça com a mão dele se tiver que fazer. Não existe bonzinho. Para ele não existe bonzinho, para ele existe justiça. E se tiver que fazer justiça com as mãos, ele vai fazer, cara.
Ele é aquele herói que toma a rédea do jeito dele, cara. Mas, Márcio, porrada legal vai ser ele, o Superman e o Shazam, né? Eu acho que ficaria melhor só ele e o Superman, né? Ah, mas o Shazam tem que estar pra apanhar primeiro. O Shazam vai fazer muita piadinha no filme, né? Então, mas aí os dois puxam a orelha dele, tá ligado? É. Eu quero ver os três se embolando, eu quero saber como é que vai ser. Tomara que isso aconteça. E ó, outra coisa só pra finalizar. As cenas típico do Zack Snyder, né? Pra quem gosta do método Snyder de fazer filme aí, as câmeras lentas, os socos, quando você vê um soco, o cara voando pelos prédios, coisa que a gente gosta de ver no gibi, que os caras desenhavam magnificamente bem, né, Márcio? Perfeito, tu tava até falando pra mim da melhor cena de soco, o cara, qual que era mesmo? Foi uma Heróis da TV antiga, acho que a número 65, que o Homem de Ferro dá um soco no espião mestre. O cara saiu voando pelos prédios com as perninhas cruzadas assim, né, Márcio? Perfeito, cara. Então, eu acho que o filme do Black Adam, do Adão Negro, entregou tudo para aquele fã, que nem a gente, assim, que tem aquela emoção de ver, tanto nos quadrinhos como nos cinemas, pra mim entregou 100% daquilo que eu queria ver, cara. Eu não me decepcionei em nada. E os detalhes ficam assim pra, se melhorar, vai melhorar mais e cada vez mais eu vou ficar feliz, entendeu? Então, crítica pessoal, a crítica pra mim, desses caras tem sido igual a pesquisa aí da data alguma coisa que acontece aí, a gente não pode nem levar em consideração, porque é muita lacraçãozinha, o jogo de interesse para lá, jogo de interesse para cá, e o que nós fãs queremos é ver o Adão Negro lá surrando todo mundo, pegando no pescoço do zumbi lá e derretendo o cara eletrocutado lá até o cara desaparecer, como a gente viu, né, Márcio? Exato. Top! A gente sabe que toda crítica ela tem que ser construtiva. Eu sou fã da Marvel, eu acho que ela errou em muitos filmes, estragou muitos personagens e ela tem que melhorar. Mas eu não posso simplesmente chegar e ficar falando toda hora que não tem jeito. Tem que melhorar, tem que corrigir esses erros. Como eu falei, a DC está chegando com força total. Tá trazendo filmes bons, começou com esse do Adão Negro, e a Marvel tem que rever os seus conceitos nos filmes, mudar um pouco a mentalidade e recuperar esses personagens. O que não falta é personagem de peso na Marvel, com potencial para filmes muito bons, sagas baseadas nas histórias em quadrinhos, e tem que recuperar. Exatamente. O que já foi feito errado, já foi. Eles tiveram acertos pra caramba também. Sim. A fase 1 e 2 aí da Marvel foi maravilhosa, do UCM foi maravilhosa, cara. Agora eles estão fazendo uma lambança. Mas é isso aí, pessoal. Então a consideração do filme aí, nossa, é que o filme foi genial, foi maravilhoso. Ótima atuação do Black Adam. E, pessoal, se inscrevam no canal, não se esqueçam. Aciona lá o sininho, né, para você ter todos os vídeos que nós lançarmos aí à tua disposição. Dá o joinha pra gente, se você gostou, se eu merecer, é claro, e comenta, fala assim, Carlão, gostei da participação do Márcio Dias aí, traz ele mais, tal, o cara que tem um conhecimento de quadrinhos assim, e eu leio desde pequeno, a gente é amigo de infância, mas ele tem uma mente assim, uma memória fora do comum, cara. Então, se você tiver dúvidas sobre quadrinhos, sobre tal gibi que me falaram, tal, com certeza o guru aqui que a gente pode consultar tá aqui do meu lado, beleza, pessoal? É o seguinte, vocês acabaram de participar de mais um episódio do nosso canal Red Nerd Pill. Grande abraço, pessoal. Falou pra galera.